Saúde aos irmãos com a paz do Senhor. Hoje a gente vai estar tratando de 2 personagens que me veio ali, agora no computador, porque eu tinha pensado em várias outras palavras, porque eu achava que eu ia pregar no outro domingo. Não, mas o Senhor já sanou todas. Eu estou com a paz que está excedendo o meu entendimento. Eu sei, mas eu esqueci que dia 1º foi domingo. Entendeu? Eu não me liguei. Mas amém. Por isso que a gente tem que continuar a leitura bíblica. Tá vendo? Fiz bem em tentar ler a Bíblia em um ano. Que aí tem que ler certinho. Mas amém. Sabendo que eu traria a palavra em algum momento, eu tinha pensado em uma outra palavra, nada a ver. Mas o Senhor faz como Ele quer, e a vontade dEle é que é boa, não é a minha. E eu estou muito feliz com o entendimento que Ele me trouxe ali agora há pouco. E a palavra do Ismael, que o Ismael trouxe, o Senhor me trouxe, à mente 2 personagens. E esses personagens também me vieram a partir do estudo de terça-feira, que a quem pôde vir foi muito proveitoso, foi muito legal. E incentivo também ao restante da igreja, a quem puder vir. De novo, não é uma cobrança, é um incentivo à comunhão. Eu sei da dificuldade de cada um. Eu sou uma pessoa que deixa de dormir para fazer as coisas, então eu sei que a vida da gente é corrida. Mas tem sido muito bom. E mesmo que eu não possa estar aqui, se puder ler os textos em casa, se quiser trocar uma ideia, a gente vai estar sempre disponível para tirar dúvida. Podem ficar à vontade para perguntar. E no estudo de terça-feira, a gente tratou do assunto de obediência. E foi muito legal esse modelo de estudo, porque foi um pouquinho diferente. Ao invés de ter só uma pessoa falando, a gente convidou a todo mundo falar um pouquinho do que Deus tinha falado sobre obediência. Aí veio a Margot, veio a Helena, veio a Salete, a Evelyn, Paulinho. E foi muito legal, porque vocês trouxeram os personagens que, não tem como a cabeça só pensar em todo mundo, né? E tanto que, de início, eu tinha pensado em trazer sobre o personagem que a Margot falou, que foi Oséias, que é uma história muito interessante, convido a todos a lerem também em casa, que foi de um profeta, que Deus manda ele casar com uma prostituta para lhe representar qual é a relação de Deus com a igreja. De fato, nós facilmente trocamos Deus por qualquer coisa, e a vida desse profeta serviu para isso e está muito bem registrada nesse livro que ele deixou para a gente. Mas Deus não quis que eu falasse de Oséias. Ele não deu tempo de eu estudar sobre Oséias. Mas amém. Então, antes de eu trazer aqui quais serão os personagens, vamos abrir, por favor, em alguns poucos versículos sobre obediência. Abre o primeiro lá em Lucas, capítulo 6, versículo 46. E assim como no estudo, cada um foi convidado a trazer o que a palavra dizia sobre obediência, e dá para a gente dizer que a palavra inteira traz sobre obediência ao Senhor, sobre os benefícios de quem obedece a Deus, sobre os malefícios de quem não obedece. E por isso eu vou estar trazendo também sobre a vida de alguns patriarcas aqui. E diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre é como um homem que construiu sua casa sobre o chão sem alicerce. No momento em que a torrente de água deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Aqui é uma das ilustrações que, no caso aqui, o próprio Jesus traz sobre uma vida em obediência ao Senhor e uma vida em não obediência ao Senhor. E o legal é que ele traz a comparação. A primeira frase é: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Muitas das vezes a gente recorre a Deus com dúvidas, com questões, querendo que Ele nos ajude, querendo que Ele nos traga respostas. E muitas das vezes Ele nos convida a obedecê-lo. Ele nos dá instruções que requerem obediência.
ele fala, filha, sobre isso, faça isso. Pela palavra mesmo, não estou falando que Deus abriu o céu e fala, pela palavra. A gente pode buscar essas coisas na própria palavra. Mas ele... Tudo quando a gente vai buscar ao Senhor, nos volta uma palavra que requer obediência, certamente. E, às vezes, a gente não aceita bem isso. A gente quer uma solução pronta, a gente quer uma solução que não dependa da gente, que a gente quer uma solução para os nossos problemas que seja mágica, que não... que resolva as consequências, muitas das vezes, dos pecados que fizemos por não estarmos em obediência ao Senhor. Isso nos gerou consequências, nos vemos ali em apuros, em problemas, e clamamos, Senhor, Senhor, nos ajuda aqui. Muitas das vezes, até o socorro do Senhor pode vir. Mas, se a gente insiste em não continuar obedecendo a Deus, entramos num ciclo vicioso de peca e gera consequência, de peca e gera consequência, a gente vai se afastando do Senhor e a gente está cansado de ver por aí vários filhos de Deus, né? Vários que se intitulam filhos de Deus. Mas a palavra diz que filhos são aqueles que amam e obedecem ao Senhor. Esse é um dos frutos, né, que Jesus fala. Pelos frutos vocês vão reconhecer quem são os meus servos, quem são meus filhos. Esse é um dos frutos. A obediência é nítida. A pessoa não precisa falar. Você vê. Você vê. E, infelizmente, falta isso nos que se intitulam cristãos, na grande maioria hoje. Mas Deus falou que seria assim, né? Até a palavra diz, achará o Filho do Homem fé na terra quando voltar? Achará? Eu não sei. Porque até mesmo se os tempos não fossem abreviados, nem os eleitos seriam salvos. Imagina. Hoje é tão fluido o que é ser cristão, é tão auto-interpretativo, cada um tem sua própria interpretação do que é ser cristão, cada um tem sua própria interpretação do que é certo, do que é errado, cada um tem a sua própria moral, e estão muitas vezes dispostos a matar e morrer pela sua própria moral, pelas suas próprias verdades. E nunca estamos, eu digo por nós, muitas vezes a gente não está disposto a assumir para os outros que as verdades de Cristo são verdadeiras. É muito mais confortável a gente conviver bem com as mentiras que os outros assumem para si e a gente concordar com a cabeça ou não confrontar, ou às vezes até eles chegam para nós com questões e a gente às vezes chega com tanto faz. Não, mas eu entendo porque é o seu jeito de ver a vida. E eu me vi muito assim, eu me vi muito acatando com muitas coisas, mesmo que eu não praticando. Mas a minha omissão em certos momentos, não é que eu não estou convidando ninguém a sair brigando com Deus e o mundo, não. Entenda, com sabedoria, com paciência. Mas muitas das vezes eu me vi em situações que pediam a minha opinião e eu, por receio, assumia que a minha verdade era só mais uma. Não que era absoluta. Não que, de fato, Deus veio e morreu por mim, pela minha natureza pecaminosa. Não que, de fato, Deus mudou a minha mente e me mostrou que a vida que eu tinha antes, a vida que eu fui liberta, não servia mais para mim. Então, o Senhor veio me tornando um pouco mais sensível. Isso era uma falta de obediência minha que eu não estava me atentando. Isso é minha, Luíse. Eu sei que cada um tem o seu momento com Deus, o seu momento de tratar o que for com Deus. Mas era uma coisa, entendo, é uma coisa muito sutil. E eu acredito, né, a gente estava até discutindo isso lá em casa de algumas estratégias do anticristo, que eu acredito que vai ser uma coisa muito sutil. Né? O inimigo ele é aquele disfarce de anjo de luz, é aquele disfarce de o desejo pela paz mundial, é aquele disfarce de todo mundo concordando, todo mundo em uma só voz. Só que isso não existe, isso é impossível. A nossa natureza não permite isso. Não permite, é contra-humano. Mas eu creio que, por permissão divina, isso há de acontecer a favor do anticristo em algum momento. Então, que sejamos um povo diferenciado, de fato. Que sejamos aqueles que permaneçam firmes até o fim. Né? E ao que vencer, que são aqueles que permanecem firmes até o fim, selados pelo sangue do Cordeiro, que estão, sim, dispostos a morrer não pelo seu próprio nome, não pela sua própria vontade, não pelo que em si acredita, mas pela verdade apresentada na cruz.
no amor sacrificante de Cristo por nós e na vida transformada por Ele. Né? Até uma coisa interessante que o pastor já tinha trazido, que às vezes um dos muitos argumentos é que mas Jesus andava com prostitutas e pecadores. As prostitutas e os pecadores eram constrangidos por Jesus. Você pode ler, pode ler. Tá sim, tá descrito, porque foi isso que aconteceu comigo, com a sua vida também. É que o mundo tenta deturpar o que aconteceu. Mas o pecador e as prostitutas, as pessoas, né, desgarradas de Deus, viam a Jesus, se constrangiam com a doutrina dele, entendiam que ali estava a salvação, iam até ele, eram perdoados, eram salvos e mudavam de vida. Deixavam de ser prostitutas e deixavam de ser blasfemos e pecadores. Entenderam? É outra coisa. E aí andavam com Jesus. Entendeu? Teve a transformação e aí andaram com Jesus. Porque passaram a obedecer ao Senhor. E uma vida de obediência ao Senhor gera uma transformação nítida. Por que a gente diz, né? Nossa, hoje eu nem vejo mais conversão. Porque a pessoa, antes de dizer que aceitava Jesus e depois, continua a mesma coisa. As mesmas práticas, o mesmo palavreado, os mesmos modos, as mesmas picuinhas, os mesmos problemas. Somos melhor do que eles? Jamais. Pecadores miseráveis igualmente, mas entendemos que precisamos ter uma vida diferente. Porque quem nos tirou da escravidão do pecado é santo. E nos convida a ser santos também. Conseguiremos ser nessa vida? Não. Mas ele nos convida a tentar. E é ele que vai nos aperfeiçoando e nos dando uma vida transformada. E honrosa. Toda a obediência do Senhor é frutífera. Entendam isso. Toda a obediência ao Senhor é frutífera. Nos gera frutos bons. Nos gera honra, mesmo a morte. Ainda que tirem a nossa vida por não negarmos ao Senhor, o que nos espera depois? O suprassumo da honra gloriosa. Lá nos céus, no coral de anjos, no coral com os nossos irmãos, louvando ao Senhor eternamente, e numa escola eterna, para aprender tudo o que é e o que fez esse Deus maravilhoso, esse Deus amoroso, que escolheu se tornar homem miserável em obediência ao Pai. O Filho obedeceu ao Pai, se tornando homem. Tem noção? Eu já falei isso aqui uma vez, mas vocês têm noção do que é Deus precisar de alguma coisa? O que costuma acontecer? Eu atendo, né? Muitos idosos. É minha paixão. E na fisioterapia. Em hospital, a domicílio, e ambulatório, geralmente acontece o quê? Eles ficam extremamente irritados, porque caíram, tiveram que fazer uma cirurgia, tiveram que ficar acamados, estão debilitados de alguma forma, por algum motivo. E, geralmente, quando eu ia atendê-los, a gente é fisioterapeuta, mas às vezes é meio psicólogo também, né? Enfermeiro também. Não foge muito disso. O paciente só quer alguém que esteja disposto a ouvir. Todos, não teve exceção, todos chegavam e reclamavam de terem que precisar das pessoas. O pai ter que precisar da disponibilidade do filho para fazer as coisas, para tomar banho, para levantar e ir para o quarto, para poder sair, para ter que ir no banco, para sei lá o quê. E a gente, né, na nossa natureza é muito independente, é muito da gente ser a gente por nós mesmos, da força que a gente tem dentro de nós, que é totalmente contrário ao Evangelho. E o rumo que o mundo tem ido também é justamente isso, de invocar de dentro das pessoas o você pode, você é empoderado, meu filho, você pode fazer muita coisa. O corpo humano foi muito abençoado, você tem habilidades que você nem sabe. Vai para um crossfit para você ver. Você achava que você não conseguia levantar um pneu. Em 2 meses, tu está levantando 2 pneus. Gente do meu tamaninho. De caminhão. Então, claro que temos condições físicas de fazermos muitas coisas. Que, mediante o esforço, a gente se capacita para fazer muitas coisas de verdade. Mas o Senhor nos convida a confiar, a depender e a obedecer a Ele. Por cuidado. Ele sabe os dias de amanhã. Ele foi quem planejou tudo. Eu não sei. Eu não sei um palmo à minha frente.
Eu posso sair daqui, tropeçar e morrer. Do jeito que eu tropeço, então, eu posso mesmo. Pior que eu posso mesmo. Né? Quando eu casei, eu fui lavar o banheiro a primeira vez, eu caí, furei a testa na estante. Uma catástrofe. Fui fazer a batata calabresa, né? Tô com o pé queimado até hoje. Fui passar roupa hoje, queimei a mão. Então, eu realmente não sei o dia de amanhã. As portas... A porta está aqui. Ainda bem que a porta de Cristo é uma metáfora, né? Porque se fosse física, eu ia entrar com um braço só. De tanto que eu miro a porta, eu bato o braço. É uma coisa impressionante. Mas eu falo que é porque minha mãe não deixou eu engatinhar. Eu tenho uma sequela motora aqui, entendeu? Eu boto a culpa na minha mãe. Que ela não queria que eu tivesse o joelho grosso. É verdade. Voltando. Mas a obediência ao Senhor é uma coisa muito interessante porque nos obriga a precisar, a assumir que precisamos do Senhor. E por isso escolhemos obedecer a sua palavra e não a nossa própria consciência. E Cristo fez isso. Como eu estava dizendo, a exemplo dos idosos, qualquer um aqui, a gente tenta, né, fazer das coisas sem comprometer as outras pessoas, sem incomodar todo mundo, alguma pessoa. A gente tenta se virar, né, no que der. Justamente falar, não quero incomodar. A gente tem essa questão. Deus se fez carne, detentor de toda glória, detentor de toda honra. Desce, se faz carne, nasce. Nascer dói. Aquele choro do bebê é de dor também. O pulmão da gente está colado. Quando descola para entrar lá, dói. Já mediram, tem uma parcelinha ali de dor. Então, Deus se dispôs a sentir dor. Ele não precisava. Ele chorou, ele teve fome, ele passou frio, ele sentiu dor, e ele dependia de Maria, uma adolescente, pobre, miserável, numa aldeia pobre e miserável chamada Nazaré. E José, que não sabia para onde ir, com Maria naquele desespero. Então, Deus se dispôs, Jesus se dispôs ali na confiança, né, da vontade do Pai, de se deitar e ser sustentado por braços de humanos, gente. Vocês têm noção do que é isso? Um Senhor santo se dispor a conviver e a depender de seres tão fragilizados como nós, de seres tão imperfeitos, inseguros, fracos, doentes como nós, por obediência ao Pai. Para que a graça dele superabundasse em nossas vidas hoje. Por amor. Foi por amor. E, pensando nisso, vou trazer aqui 2 personagens, sendo um Abraão e o outro Saul. Abraão é conhecido como pai da fé, né? Ele foi chamado lá da cidade de Ur dos Caldeus há muito, muito tempo atrás. E Deus chama ele, vê que ele ele se torna um servo fiel a Deus, o nome do Senhor volta a ser invocado na terra, depois do dilúvio. E aí ele fala, pega a tua mulher, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E toda a trajetória de Abraão, a gente vê ali que tem um caráter de obediência dele, e não existia lei na época. Isso é muito legal. Não tinha lei. Não tinha a lei de Moisés, porque Moisés veio depois. Não tinha os 10 mandamentos. Ele não tinha uma lei escrita ali, nem falada, para seguir ao certo. E dali ele... Mas ainda assim, por confiar no Senhor, ele busca obedecer a Deus em cada palavra. E aí, o Paulinho levantou uma questão de estudo que ele achou que seria interessante a gente estudar a vida dos patriarcas, porque a gente analisa também os erros deles. Porque a palavra não esconde erro de ninguém. Justamente para mostrar que tanto os pecadores de antigamente não estavam impossibilitados de servir a Deus, como nós hoje, que também somos pecadores imperfeitos. E a vida de Abraão é essa. E eu fui voltar a ler Gênesis, e ali eu fiquei, caraca, Abraão deu a mulher dele para
2 caras diferentes. Na minha cabeça tinha sido um só, eu pulei o segundo, entendeu? Pulei Abimeleque. Então foi um homem perfeito que, por medo, quando Deus manda ele sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã, ele já estava casado com Sara, e aí ele vai e tal, chega no Egito, Sara era muito bonita. E aí ficam de olho em Sara ali, e ele fala, vão me matar, porque essa terra aqui não teme a Deus, vão me matar se souberem que eu sou casada com ela, para poderem casar com ela. Aí ele chega e fala, é minha irmã. Mas era de pai, por parte de pai, era meia irmã dele. Mas ainda assim, foi com segundas intenções. Sara vai, casa com o faraó. Viram das mulheres de faraó. E daí, todo mundo começa a ficar doente. Foram as primeiras pragas, depois que foi com Moisés. E daí, Deus revela a Faraó o que está acontecendo de errado, que aquela mulher já era casada e tal. E eles chegam a Abraão e falam, Abraão, pelo amor de Deus, você quer trazer essa maldição sobre a gente? Você está maluco? Ele, não, eu estava com medo. Um medo de um exemplo de obediência que temos na palavra do Senhor. Fez ele quase matar algumas pessoas ali no Egito pelas enfermidades que Deus permitiu atingi-los mediante esse pecado. E daí ele segue e tal, desculpa o transtorno e tal, sai dali. A Faraó, não, toma, eu te abençoo até, toma um monte de cabra, toma um monte de sei lá o quê. E pega as coisas e vai embora do Egito. O pessoal, vai embora, em nome de Jesus. Nem tinha Jesus, mas vai embora. E ele vai embora. Quando chega no reinado de Abimeleque ali, outro reinado, o que ele faz? Sara já coroa, hein? Isso eu fiquei, nossa, preservada. De novo, o rei se interessa por Sara. E eu fiquei. Isso aconteceu depois que o anjo do Senhor já veio e falou, vou te dar um filho de Sara. E ela riu. Sabe essa história que ela riu? Que duvidou que ela ia... Eu já parei com o costume das mulheres, ou seja, eu já estou na menopausa, já meu marido já é de avançada idade. Não tem como ter um filho. Depois disso, é que Abimeleque se interessa por ela. Eu fiquei, senhora Sara. E aí, deve ser o ar do deserto. E aí, o que Abraão faz? Minha irmã. De novo. Eu falei, gente, não é possível. E daí ele vai, casa a mulher com Abimeleque de novo. E aí, de novo, todo Abimeleque, os nobres ali daquela região começam a ficar doentes, tudo começa a dar errado. Ele encerra a madre, é isso. Ele não permite que as concubinas nem as esposas de Abimeleque tenham filhos, porque Sara está lá. E aí Deus revela a Abimeleque que Abraão mentiu e ele está com a senhora casada. E aí pega a Sara de volta e ele, pelo amor de Deus, Abraão, você quer me matar? Você trouxe a maldição do Senhor para a gente. E eu aqui de boa intenção com você. Ele, não, mas ela é minha irmã. Por parte de pai, ela é minha irmã. E aí começou aquela conversa. Eu falei, gente, o que é isso? E aí ele foi, beleza, encerrou por aí, em tese. Mas eu fiquei muito surpresa, porque eu não lembrava desses vacilos de Abraão, digamos assim, né? Para a gente ter noção de que até o pai da fé era tão imperfeito quanto a gente é. Mas uma coisa ele tinha de importante. Ele estava ali já selado pelo Senhor. E a gente vai ver nessa próxima passagem aqui. Pedir para abrirem, por favor, em Gênesis, capítulo 22, versículo 1. Mas antes de ler, só para falar aqui, né? Abraão, ele era idoso já, sua esposa também, e eles nunca tiveram filhos, sendo que Abraão teve filhos de concubinas e de Agar, ele teve outros filhos, mas Deus falou que a descendência abençoada dele viria através de Sara. E aí Deus permite que Sara engravide, já em avançada idade, Abraão com 100 anos já, e nasce Isaac, né, que até o nome significa também filho da alegria, filho do riso. E imagina, gente, você conseguiu ali algo tão sonhado, né? Um filho gerado, um filho homem que tinha muito valor para aquela época. E aí imagino eu, né? Aquele babão, porque juntou um avô com um pai, né? Na idade que ele estava, juntando um pai babão, que eu imagino. A Sara também naquele mimo todo, e com Isaac, aquele rapaz doce. E aí
tudo muito bem, Deus cumpriu a sua palavra, graças a Deus. Teve outras passagens aqui, que eu não vou entrar, mas que Abraão demonstrou sua confiança e sua obediência ao Senhor. Só quis ressaltar que também teve vacilos. E aí, Deus chega para Abraão, né, depois de dar a bênção, ele lá curtindo a sonhada aposentadoria com seu filho nas férias. E aí, diz assim no versículo 1 do capítulo 22. E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho. Cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Guardem isso na cabecinha por um tempo. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, a gente vai se deparar com outra história de um outro personagem, que já é um personagem que já tinha dado, ao invés de obediência ao Senhor, desobediência. Deus já tinha dado várias ordens a ele, a Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e por vezes ele cumpria pela metade, não cumpria. Era uma coisa meio confusa, meio ele entendia as vontades dele. E aí, Deus dá uma direção a ele e fala: Saul, vai e destrói os amalequitas, porque eles atormentaram o povo de Israel durante a travessia do deserto, e é para destruir esse povo, não é para pegar nada desse povo. Deixa a cidade lá, não traz tesouro, não traz animal, não traz nada. E daí, Saul vai lá, combate os amalequitas, vem vitorioso e preserva a vida do rei, o rei Agag, e traz o melhor dos animais para o reino de Israel. E aí o profeta Samuel da época, que foi quem tinha dado a ordem de Deus para esse rei, fala: Saul, o que é isso, meu filho? Eu falei A, você fez B. Você trouxe o rei vivo, você trouxe as ovelhas, você trouxe... Ele é para o holocausto. Aí Samuel: mas Deus não pediu holocausto nenhum. Não foi isso que Deus mandou você destruir. Deus mandou você encerrar, Deus mandou você não tocar, você não trazer nada de lá. É outra vida, é outra coisa, não traz. E aí ele prefere se misturar. E ele traz as coisas. Não, mas eu trouxe o melhor para sacrificar a Deus, né, com a melhor das minhas intenções. E aí Samuel vai lá e fala para ele assim, no versículo 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrificar, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ou seja, você não obedeceu, você escolheu não obedecer a palavra do Senhor, ele te rejeitou como rei. Aqui a gente vê que Saul recebeu uma ordem simples. Para a época era comum eles terem que combater outros povos e destruir as outras cidades. E ele não conseguiu fazer isso, né? Ele preferiu preservar algumas coisas, dar a sua própria interpretada do que Deus tinha falado e trazer ali uma casquinha das coisas que Deus fala para ele não trazer. E, por causa disso, ele perdeu o reinado, ele perde o Espírito Santo. Né? Por causa disso que aconteceu a palavra que Ismael trouxe aqui. Mefibosete. Mefibosete era neto de Saul, neto desse rei. Um menino que tinha tudo para ser um príncipe, para ter uma vida abençoada, para ser um rei de fato, por causa da desobediência de seu avô, para uma ordem simples. A sua família é atacada, o seu palácio é atacado, porque Deus falou que seria assim,
né? Ele rejeitou a palavra do Senhor, então Deus o rejeitaria como rei. Sai a proteção do Senhor sobre a vida dele, sobre a descendência dele. O menino, Mefibosete, nasceu saudável. Ele não tinha problema no pé de nascença. A ama dele, a babá, para tentar salvar ele, saiu correndo na hora que o palácio estava sendo invadido, porque o avô dele deixou de ser rei. E aí ela cai com o bebê ainda pequeno, e aí gera uma quebra, fratura, a gente não sabe ao certo o que aconteceu, mas acredita-se que fraturou ali os 2 pés do bebê, e não tinha fisioterapia na época. E aí ele cresce com essa deformidade e condenado a uma vida de pedinte, né? Na época era isso que se fazia. Se a criança tinha algum problema físico, ela era condenada a uma vida de pedinte. E ainda vai fugir para a cidade do esquecimento. E por causa de uma atitude do seu avô. E tem outra. A outra atitude que Saul teve aqui de não obedecer, a outra consequência da não obediência de Saul foi que ele deixou Agag vivo. Ele preservou Agag e dali 500 anos depois, um dos descendentes de Agag vai atormentar quem? O povo de Israel. Quase que todos os judeus são dizimados da face da terra. Lá na história de Esther. E Deus levanta uma menina que, mediante a obediência à palavra do Senhor, conseguiu encerrar a maldição que foi lançada pela desobediência de Saul. E ela consegue salvar o povo de quase de um holocausto, digamos assim, de novo, né? E aí, para a gente ver a consequência que é, né, a desobediência ao Senhor. Mas, voltando lá para Abraão. Aqui a gente viu que a ordem que Deus deu a Saul era simples, né, tranquila de se cumprir, aparentemente. E ele não conseguiu cumprir. Né? Ele optou por não cumprir. E ainda disse que foi com a melhor das intenções. E a gente vê as consequências que isso levou. Mas, lá no capítulo 22 de Gênesis, quando Deus fala para Abraão matar o filho a quem ele ama, porque ele tinha vários, então poderia não ser a quem ele ama, Deus fala, não, a quem você ama. É Isaac, aquele que eu acabei de te dar, aquele que é o da promessa. E Deus pede que ele seja oferecido em holocausto numa época que não tinha lei, não tinha costume de se ter holocausto. Assim, não era um ritual dos judeus ainda, não era. A nação judaica estava nascendo em Abraão ainda. Então, ele não tinha esse costume, não era um ritual comum de se fazer. Qual é a atitude de Abraão? Ele questiona? Ele tenta trazer a sua própria interpretação? No versículo 3 diz, então se levantou Abraão, pela manhã de madrugada, montou o jumento, pegou 2 moços e Isaac, cortou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus mandou. Ele só obedeceu. Então a gente viu aqui, né, na história que, mediante a ordem do Senhor, Abraão foi lá e prontamente já cortou a lenha, já pegou seu filho, já foi subindo para o monte, para uma ordem muito mais difícil que a de Saul. Muito mais difícil do que qualquer ordem que o Senhor já nos tenha dado, acredito eu. Muito mais difícil. Né? Quem daria seu próprio filho? Eu não tenho, mas eu não daria meus irmãos. Sabe? Que são muitos. E está sobrando, entendeu? E está sobrando. E eu não daria. E é uma ordem muito mais difícil. E Abraão prontamente foi lá e cumpriu. E lá em Hebreus diz... no capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado, sim,
aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. E é lindo isso porque qual foi a resposta de Deus à obediência de Abraão? A gente vê a resposta de Deus à desobediência de Saul. Toda a descendência dele ficou comprometida, o povo de Israel sofreu muito com tudo aquilo, e o próprio Saul perdeu sua salvação. Ele perde o Espírito Santo, depois se envolve com o necromante. Uma confusão. O bichinho se perdeu. Mas qual foi a resposta de Deus à obediência de Abraão? Lembra que eu falei que toda obediência ao Senhor é frutífera? Quando Abraão chega lá no monte, está subindo no monte com Isaac, e Isaac fala, pai, eu vejo aqui a lenha, né? Mas cadê o cordeiro para o holocausto? E Abraão fala, Deus proverá. E o legal é que antes de subirem, ele fala, quando ele convida, né? Quando ele fala que vai subir as montanhas, ele fala para os moços, aguardem aqui, que eu e Isaac vamos subir, e quando tivermos adorado, voltaremos. Voltaremos no plural. E tem outra passagem que fala que Abraão entendeu ali que, se fosse necessário, Deus falou que a descendência dele, que superaria as areias da praia, a quantidade das estrelas do céu, viria de Isaac. Ele sabia que, se necessário, Deus ressuscitaria Isaac ali mesmo. Por isso que ele fala, quando eu tiver adorado, nós voltaremos. No plural. Tamanha fé desse homem. Tamanha obediência. Um homem que vacilou, que sofreu os mesmos medos e receios que a gente, mas ainda assim, no momento crítico, no momento necessário, manteve-se ali fiel ao Senhor. E aí, quando Isaac pergunta do cordeiro, ele fala, filho, Deus proverá. E aí ele sobe ao monte, amarra Isaac. Quando ele levanta a mão para matar o seu filho, o anjo do Senhor vem, segura a mão de Abraão e fala, não faça isso. Eis que vejo que tu és meu servo, eis que vejo que você tem uma aliança comigo, e por isso te abençoarei sobremaneiramente, toda a sua descendência será muito abençoada. E o mais legal é que quem Deus manda, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui, no versículo 11, de Gênesis 22, diz assim, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. Ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Que história que se lembra? A do nosso Redentor. A daquele que chifre no linguajar bíblico, é muito relacionado a poder. E a gente vê aqui um cordeiro que, pelo seu próprio poder, foi moldado, foi submetido, foi submisso à obediência do Eterno, do nosso Senhor. E no lugar, não só de Isaac, mas no lugar de cada um dos filhos de Deus. Cristo, detentor de todo o poder e de toda a glória, escolheu voluntariamente se submeter à morte, e morte de cruz, a mais violenta já registrada na história, para que hoje nós pudéssemos ser chamados de filhos de Deus, para que ele se tornasse o primogênito das criaturas do Senhor, e assim também para que pudéssemos habitar com Deus novamente. Não tem amor maior do que esse. Não tem prova de obediência maior do que a do próprio Cristo. Ele só nos convida a fazer algo parecido, que com certeza será muito mais fácil de tudo que ele fez. E do que a maioria, do que os patriarcas e do que os outros personagens que a gente tem como referência de fé também tiveram que fazer. Então, para encerrar, um último versículo, que está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 3. Que diz assim, porque este é o amor de Deus. Ou, na minha versão, porque nisto consiste o amor a Deus.
obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Não são. A gente viu 2 exemplos aqui. As 2 ordens do Senhor dadas aqui foram mais difíceis do que qualquer uma que o Senhor já tenha me dado na minha vida. Com certeza. Mas que a gente tenha, né, nessa palavra de hoje, um renovo, um reforço na nossa memória da preciosidade que é e do privilégio que é servir ao Senhor. E de como a obediência a Ele é uma estratégia protetora do seu amor. Né? Obedecer ao Senhor é algo que nos protege de nós mesmos. Das besteiras que somos capazes de fazer, dos ferimentos que somos capazes de causar nas pessoas. Né? Eu garanto que se a gente fizesse tudo o que dá na nossa cabeça, imagina como seria o mundo. A gente só faz um pouquinho, o mundo já está do jeito que está. Imagina se Deus, com a sua glória, não segurasse um pouquinho assim toda a humanidade. Já tinha virado Guerra Mundial Z, já eu sou a lenda, já ia estar nesse nível. E é muito... Ai, gente, é um privilégio muito grande. Essa obra redentora toda que o Senhor fez por nós. Né? Como foi ministrado nos louvores até, a gente foi liberto de uma coisa que a gente não tinha a menor condição de ser. A nossa natureza. O nosso pecado. Então, hoje, entendemos que a gente não precisa ser escravo das nossas vontades. Às vezes, é fácil a gente olhar para uma pessoa que tem algum vício, né, em drogas, em bebida, e falar, olha, escravo da própria vontade. E a gente não era? A gente era. Quem virou isso na nossa cabeça foi Jesus. Que é o que nos faz olhar para o pecado e entender que aquilo não é bom para a gente, que vai gerar consequências não só para nós, mas para a nossa família, para as pessoas que nos cercam, e vai nos afastar do Senhor, e olhar para Cristo e falar, não, sede santo porque eu sou santo. Esse é o prumo que eu tenho que seguir, essa é a vida que eu quero seguir. Esses são os frutos que eu quero colher, de bênção e não de maldição. Amém?